Você já pensou sobre a longevidade dos seus dentes? Muitas das vezes a gente se preocupa muito em relação à nossa saúde geral. A gente se preocupa em fazer uma atividade física, nós nos preocupamos em fazer uma boa alimentação, nós pensamos em fazer check-ups preventivos. Para quê? Para que ao longo da nossa vida o risco de termos algum problema com a nossa saúde seja reduzido. Mas você já pensou isso em relação aos seus dentes? Olha que interessante quando a gente fala sobre a nossa saúde geral. Eu sempre pensei que ao longo da nossa vida, conforme nós vamos envelhecendo, a qualidade de vida, a nossa condição física vai se deteriorando muito aos poucos. Mas eu vi um estudo e uma aula de uma pessoa que falava assim, que dos 65 aos 70 anos, nós temos um abismo na qualidade da nossa vida, na qualidade da nossa saúde. E o que a gente tem que pensar? Criar algumas condições para a nossa saúde para que esses 65 anos seja cada vez mais para frente, que esse abismo ocorra mais lá para frente. E que em vez dele durar dos 65 aos 70, que ele dure 5 anos, por exemplo, que esse abismo seja menos intenso e em um tempo mais curto de tempo. Existe outro estudo que é muito interessante também em relação à nossa saúde, que fala que na média da população mundial, os últimos 10 anos de vida de uma pessoa são aqueles 10 anos piores onde a gente tem uma queda da nossa saúde, chegando muito próximo à nossa morte. Que isso vai chegar para todo mundo, não tem jeito. E aí um dia eu acordei de madrugada e fiquei pensando, olha, era de um domingo para uma segunda-feira às 3h30 da manhã. E eu fiquei pensando em relação à nossa saúde e à longevidade, e isso eu transferi para quê? Para a minha profissão, para os meus cuidados com os nossos clientes, que é a longevidade dos dentes. Como que a gente vai fazer para que os nossos dentes possam durar o mesmo tempo que nós queremos que a nossa expectativa de vida dure também? Muitas das vezes, a maioria das pessoas, a maioria dos dentistas, nos orientam em relação a escovar os dentes de uma forma adequada, fazer uso do fio dental de uma forma correta, um acompanhamento no dentista periódico. Isso faz com que, de uma forma preventiva, nós deixemos de ter doenças como a cárie, a gente deixe de ter doenças gengivais e periodontais e minimize o risco de ter doenças, mas não especificamente em relação à longevidade dos nossos dentes. E depois desse dia que eu acordei de madrugada e fiquei pensando nisso, todos os clientes que passam por avaliação clínica, todos os pacientes que estão em tratamento, eu já consigo ter um olhar diferente. Procurei muitos estudos falando sobre longevidade, procurei estudos, trabalhos e pesquisas e até agora não achei nada que mostrasse a longevidade dos nossos dentes ao longo da vida. Então o que a gente tem que fazer? Eu, como dentista, tenho que identificar o que pode estar causando alguma perda da longevidade dos dentes do cliente e fazer o quê? Um tratamento, aí sim preventivo, pensando não na prevenção da doença, mas na longevidade dos dentes. Um exemplo muito claro. Hoje em dia, existem trabalhos que mostram cientificamente que depois da pandemia, as pessoas passaram a ter mais o problema de bruxismo. O que é o bruxismo? É o hábito de travar a mordida durante o sono, é o hábito de ranger os dentes, o hábito de bater os dentes durante a noite. E isso proporciona desgaste do dente, fratura de restaurações, fratura de dentes, enfraquecimento de toda essa estrutura. E até mesmo quando você aperta os dentes, esse apertamento e o hábito de ranger os dentes pode causar uma movimentação dos dentes dentro da arcada. E para isso nós temos tratamentos, para isso nós temos terapias, onde a gente pode entrar com botox, onde nós podemos entrar com acupuntura, onde nós podemos usar dispositivos que você utilize durante o sono para proteger os seus dentes, evitando um desgaste prematuro. E é muito interessante em relação a esse desgaste prematuro. Muitas pessoas desgastam os dentes não somente pelo hábito de travar a mordida e ranger os dentes. Muitas das vezes esse desgaste ocorre na própria função mastigatória, onde o organismo, no processo de mastigação, de uma forma automática, transfere uma força muito grande para a mastigação.
E isso também pode ocasionar fraturas de dentes, fraturas de restaurações, desgaste da estrutura dental de uma forma prematura. Esses dias eu atendi uma cliente com 38 anos. Provavelmente, os últimos dentes que nasceram na cavidade oral dela eram os dentes do siso e que já foram extraídos. Tudo bem, mas ela tem um desgaste acentuado desses dentes. Então, são dentes que estão na cavidade oral em torno de 20, 25 anos que estão em função. Só que quando você olha a estrutura do dente, parece uma estrutura de dente envelhecida. E se em torno de 20 e 25 anos ela teve esse problema de desgaste dos dentes, imagina se essa cliente, com essa idade, se ela tiver uma longevidade que nem dos avós dela, que chegaram aos 80, acima dos 80 anos, esses dentes ainda têm que durar muito. E como que a gente faz para prevenir esse envelhecimento precoce? Muito disso vai ocorrer através de uma avaliação clínica, através de um escaneamento. Existem equipamentos que permitem fazer o escaneamento, gerar um arquivo digital, que dentro da nossa clínica a gente faz isso em todos os pacientes. Todos os clientes têm as arcadas, tanto superior quanto inferior, escaneadas, mostra a mordida do cliente, tem um aplicativo, um dispositivo dentro desse equipamento que mostra aonde existe um apertamento maior, aonde existe um contato maior entre os dentes, onde esses contatos são deletérios para a saúde do paciente. E além disso, esse exame que fica arquivado na nuvem, se eu fizer um escaneamento depois de 1, 2 ou 3 anos, se ocorrer alguma mudança entre a estrutura do dente escaneada 5 anos atrás, por exemplo, e esse novo escaneamento, se tiver diferenças, eu consigo fazer essa comparação. Como eu conseguiria fazer uma comparação de desgaste de dentes ou fratura ou algum tipo de problema como esse, se não fosse através de um equipamento de escaneamento, onde a gente consegue sobrepor a imagem e através dessa inteligência dos equipamentos, fazer um time-lapse, mostrar o antes e o depois em um intervalo de tempo. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5 anos. Então, esse exame é um exame que, novamente, vai poder proporcionar ao dentista, vai poder mostrar para o cliente a característica desses dentes, a característica do desgaste, se ocorreu ou não. Se você gostou desse conteúdo, achou relevante, compartilhe com as pessoas que você ama, para que eles também possam ter uma longevidade dos dentes e qualidade de vida.